idolatrada daquela mentirosa a quem não consegui jamais desprezar. Vê-la ressurgir de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, unida a mim pelo matrimônio. Reviver as horas felizes do convívio conjugal quando as imaginava eternas. Recordar as juras de amor, sem perceber que eram enganosas, fictícias. Não. Será demais para mim. Será sofrer pela segunda vez a aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser deseja vê-la arrependida dessa desonra. A vergonha que a jogou no abismo mais repugnante para um espírito feminino. O adultério. Não posso, Camilo. Não posso. Esforce-se, doutor. A sua narrativa é magnífica. Muitos se interessarão por ela. Amo Leila, e este sentimento permanecerá comigo pela eternidade. Este amor tem me acompanhado há muitos séculos. E não descansarei enquanto não a tiver novamente ao meu lado. O que mais desejo é vê-la perdoada das ofensas dirigidas a mim, a si mesma, à lei divina e a nossos filhos. Ela há de resgatar as qualidades de esposa e mãe pelas duras reparações a que se submeteu, levada pelo remorso. O intenso diálogo chamava também a atenção do nobre Dr. Carlos de Canalejas, pai de Roberto. Ele observava tudo no gabinete do irmão Teócrito. Esse Camilo é mesmo especial, meu caro Teócrito. Conseguir de meu filho declarações tão profundas sobre o passado não é tarefa das mais fáceis. Roberto também é especial, meu irmão. Por isso são espíritos que tanto se completam. Sentem-se à vontade para expor um ao outro suas inseguranças, embora Camilo ainda cultive uma certa arrogância no coração. Noto que Camilo está bem intencionado. Talvez a velha vaidade do romancista do Porto ainda resista, mas a verdade é que Roberto está conseguindo se abrir, falar de si mesmo, purificar a alma através do desabafo, o que certamente fará muito bem ao seu progresso. O bondoso doutor fez uma pausa, na qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração. Logo depois disse-me: se eu pudesse, Camilo, evitaria as dores da penitência para minha pobre Leila, chamando-a para perto de mim e apagando as manchas do seu erro com um beijo do perdão. Contudo, ela não quer aceitar nada de mim antes de resgatar a própria dívida, por meio de uma dolorosa reencarnação. Só assim, ela diz, será digna do meu amor e do perdão de Deus. Prossiga, senhor doutor. Chego até a imaginar a melhor forma de narrar tudo isso aos meus leitores. Bem que eu quis me aproximar dela, aliviar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, confortando-a. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque, se ela percebe a minha presença, apavora-se e tenta fugir envergonhada. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento, mas com cuidado, para que não me note, pois ficaria desorientada. Impressionante. Convenço-me cada vez mais, Dr. Roberto. Estou convencido de quantos meus leitores apreciariam se eu lhes narrasse esses comoventes episódios. Pedirei ao pai de Leila que leve ao seu conhecimento o drama que tanto o atrai, meu caro escritor lusitano. Quem sabe, o trabalho é o elemento primordial do progresso e a boa intenção que inspira o trabalhador sincero sempre obterá licença divina para suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán, quem diria? Espírito tão discreto e elevado. Jamais poderia imaginar que tivesse sofrido tanto com a filha adulta, problemática. Sofreu e continua a sofrer, meu amigo. Mas acredito que Ramiro encontra-se à altura de fazer esse trabalho. É um espírito forte, experiente e que sabe dominar as emoções, possuindo a disciplina mental bastante evoluída. Mas ele estará disponível? Poderá mesmo me ajudar nesse trabalho? Poderá e desejará fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo
a lutar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra. Uma missão que pretende levar adiante em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração paterno, mas que tantos desgostos lhe causou. Eu conversarei com ele a respeito. Muito obrigado pela atenção, senhor doutor. Estarei sempre à disposição, meu caro Camilo. Até breve. Desculpe-me, doutor Roberto, só mais uma rápida pergunta, caso não esteja apressado. A pressa é um vício que não deve existir por aqui, senhor Camilo. Perdoe-me o incômodo, mas minha curiosidade de romancista está me torturando. Sua esposa, a formosa Leila, onde se encontra atualmente? Na enfermaria, Belarmino, cada vez mais curioso, tenta convencer os companheiros. Vamos! Também temos o direito de participar daquela aula até agora particular. Está muito frio lá fora. O sol deste lugar não aquece nem a ele próprio. Eu concordo com Belarmino. Devemos descer ao jardim e descobrir o que estão escondendo de nós. E então, meu caro Mário Sobral, vai ficar aqui sozinho com seus fantasmas? Está bem. Mas a minha garganta não gosta do frio. Se o vento estiver muito forte, eu volto. Enquanto Belarmino e seus acompanhantes saíam pelo portão lateral, Camilo e o Dr. Roberto entravam na enfermaria vazia sem serem notados. O prestativo médico concentrou-se profundamente, como se enviasse mensagem telepática a seus superiores. Em seguida, aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o para a superfície terrestre e esperou alguns segundos. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não seremos indiscretos em procurar vê-la neste momento. E assim foi. Aos poucos, a imagem de uma criança destacava-se da penumbra de um humilde aposento. Uma menina, aparentando 5 anos de idade, com feições amarguradas, distraía-se com seus míseros brinquedos de criança pobre. Roberto, então, contemplou-a tristemente. Aí está Leila, Camilo, reencarnada no Brasil, onde percorrerá seu doloroso calvário de provações. Desamparada pela ausência daqueles que tanto a amavam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre no redemoinho do passado. O seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa guardiã. Para o mundo terrestre será uma criança linda e graciosa, inocente como os anjos do céu. Perante a própria consciência e o julgamento da lei sagrada que infringiu, porém, é grande infratora que cumprirá merecida pena. É adúltera, a mentirosa, a infiel e suicida, pois Leila também suicidou-se, renegando pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever pela nociva atração das paixões inferiores. Meu Deus, quanta tristeza envolve essa pobre criatura. Prometo dedicar inúmeras preces à pequena Maria. Camilo, glória a Deus e à boa vontade divina que encobre dos encarnados o acompanhamento sinistro dos erros passados. O que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse concedida a recordação de suas existências anteriores? Se todos os homens conhecessem o passado espiritual uns dos outros? Sim. A menina acabava de pressentir Roberto, vendo-o, como se estivesse refletido em suas ondas telepáticas e chorando assustada, correu para os braços da mãe. É sempre assim. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Bom dia, Camilo. Que Deus o acompanhe. Roberto retirou-se cabisbaixo. Depois disso,
Camilo nunca mais voltou a falar-lhe sobre o assunto. Sozinho na enfermaria, pensou consigo mesmo. O que será que a misericórdia divina reserva para mim? Talvez não seja impossível eu escrever como antes. Afinal, não possuo agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorei muitíssimo, graças ao Hospital Maria de Nazaré. Meu espírito está, mais do que nunca, fortalecido pela esperança. Na mesma tarde, Camilo iniciou os rascunhos. Escreveu as primeiras linhas das humildes páginas que tive a honra de psicografar e que estão agora chegando até você. Prepare o seu coração, pois ainda há muita história a ser contada. Na manhã seguinte, na enfermaria, soube que a conversa que teve com o Dr. Roberto foi bastante proveitosa. Se já soube, não tenho mais o que comentar. Estes manuscritos têm a ver com o que conversaram? Sim, professor Bellarmino. Fique tranquilo. Na ocasião oportuna terá acesso ao conteúdo. Bom dia. Trago aos senhores um convite do irmão Teócrito. Bem, agora que eu ia começar a escrever... Ele os convoca para uma assembleia na sala de audição dentro de 15 minutos. Com licença. Reunião urgente? Isso pode ser ótimo ou péssimo. Ao chegarem, Camilo e seus companheiros notaram um número reduzido de participantes. Não esperaram muito e logo surgiu Teócrito, acompanhado de Romeu e Alceste, tomando assento na cátedra de honra. Além dos enfermos, lá estavam médicos e enfermeiros. Que Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, testemunhe esta reunião para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz com que hoje nossas almas se expandam em louvores de agradecimento a Jesus, nosso Mestre Supremo, levando-as à alegria de mais uma vitória. O fato de os senhores aceitarem o Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à evolução através da eternidade. No entanto, meus irmãos, vocês continuam fracos, vacilantes, e um caminho infinito de lutas ainda os acompanhará pelos próximos milênios, convidando-os ao incansável trabalho rumo ao progresso. Camilo ouvia tudo atentamente, curioso, mas um tanto apreensivo. Tenho a honra de levar ao conhecimento dos amigos que hoje se encerra o seu estágio neste hospital, pois as condições orgânicas do seu corpo físico-astral obtiveram sensíveis melhoras. Graças a Deus. Que ótima notícia! Então, quer dizer que estamos livres? Que ótimo! Silêncio, por favor. A assembleia ainda não terminou. No entanto, ainda não estão curados. Ao contrário, permanecem enfermos. E enfermos continuarão por muito tempo, se não cultivarem uma vontade disciplinada e forte. Desculpe-me, irmão Teócrito. Não convém interromper a palestra, Sr. Camilo. Não há problema, Alceste. Deixe Camilo expressar suas dúvidas. Acredito que sejam as mesmas dos outros enfermos. Obrigado pela atenção.
Na verdade, não compreendo por que estamos livres do estágio hospitalar, se ainda carecemos de tantos e tantos cuidados. E isso me causa ainda mais angústia e sensação de desamparo. É natural que todos assim se sintam, meus irmãos, pois entram agora em nova fase de tratamento. Todavia, esse tratamento é de ordem exclusivamente moral e mental, porque não precisam mais de um hospital, muito menos de cirurgiões e enfermeiros. O que nos cabia realizar em seu benefício foi totalmente realizado. Isto é, levar seu estado vibratório às condições de suportarem um novo estágio em sua trajetória de espíritos delinquentes. Uma vez recuperados ao estado espiritual, deverão trabalhar em prol da reabilitação. Assim, sua permanência no hospital foi como um curso preparatório para a admissão em novos planos, onde será preciso demonstrar toda a boa vontade de que são capazes. Se nos permite saber, que novos planos serão esses, meu nobre irmão? Uma nova reencarnação será inevitável, Mário. Deverão repetir a experiência terrena fracassada pelo suicídio. Porém, são livres para fazê-lo agora ou mais tarde, depois que, mais bem preparados moralmente, estiverem aptos a resgatar as dívidas mais urgentes. Devem compreender que, se reencarnarem já, pagarão apenas uma parte da dívida. Se mais tarde, irão resgatá-la toda, pois estarão mais resistentes às batalhas mais árduas. E o que o senhor, com tanta experiência e sabedoria, nos aconselha? Seria aconselhável retardarem ainda um pouco a repetição do compromisso terreno. Enquanto isso, poderiam fazer um curso de iniciação entre nós, o que os habilitaria para a vitória, suavizando os dolorosos obstáculos da reabilitação. O que aprenderemos nesse curso, irmão Teócrito? A essência desses ensinos é a ciência da vida, sob os conselhos do grande educador Jesus de Nazaré, cujas doutrinas a humanidade insiste em rejeitar. Poderiam aprender essa ciência na Terra mesmo, porque lá existem vários instrutores capazes de iluminar mentes e corações, conduzindo-os ao caminho da verdade. Mas nenhum, no entanto, poderá ser comparado a Jesus Cristo, o mais sublime dos mestres. É estranho, mas a Terra teve o privilégio de ser observada de perto pelo Filho de Deus. E mesmo assim, a humanidade não soube dar valor a essa dádiva. Há milênios que espíritos como o seu, Camilo, vêm reencarnando na Terra. Porém, sempre foram indiferentes aos ensinamentos divinos. É por isso que fico receoso ao vê-los partindo daqui sem o aprendizado que lá na Terra também poderiam ter alcançado. Ou seja, o risco de continuarem se debatendo no mesmo círculo vicioso é enorme. Porque não sabem resistir às tentações do próprio orgulho, precisam de forças para recomeçar a caminhada. Confio em Deus Pai e na santa proteção de Maria. Minhas forças renascerão da fé. A fé é de extrema importância, meu amigo João, mas não pode existir nem resistir sozinha. Precisa vir acompanhada da ação, da vontade de fazer o bem, da obstinação em evoluir cada vez mais. Dentre os enfermos que ingressaram aqui com vocês há 3 anos, muitos não têm condições de fazer nada a não ser tentar. Outros, presos às recordações dos vícios terrenos, requerem ainda a caridade do amor sagrado de Maria. Outros mais, ao contrário, deverão reencarnar imediatamente, pois estes precisam corrigir distúrbios gravíssimos que permanecem em seu corpo astral, resultantes da violência do ato do suicídio e que lhes obscurecem até a razão. Pobres companheiros do manicômio e do isolamento. Pobres desgraçados, meu caro Mário Sobral, mas com chances, assim como todos vocês, de progredirem. A diferença é que esses necessitam urgentemente do estágio na matéria, do retorno ao corpo físico, para corrigirem tanta desordem vibratória. Como podem ver, meus amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais. E o espírito suicida continuará provando o desgosto de seu desrespeito à lei divina.
Fico ao mesmo tempo curioso e amedrontado em relação ao futuro. Sinto-me inseguro em deixar esse caridoso abrigo onde adquiri o bem mais precioso que um espírito condenado poderia desejar. Irmãos dedicados, amigos fiéis aos princípios cristãos do amor e da fraternidade. Coragem, Camilo. Pois chegou a oportunidade de visitarem a Terra como desejavam. Forneceremos guardiães e meios seguros de transporte. Rever minha pátria querida. Reencontrar os amigos. É a melhor surpresa que poderia receber, irmão Teócrito. Mas lembrem-se, são inexperientes e continuam ligados à Legião enquanto não concluirmos a sua reabilitação. Ao chegarem à superfície terrestre, convém refletir com prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino instrutor. Acima de tudo, não se deixem envolver por antigos desejos, pelas vaidades, pela preguiça tão comum nas regiões inferiores do planeta. Se me permite, irmão Teócrito, preciso fazer uma advertência. Irão se dar mal caso prefiram permanecer na Terra, esquecendo seus amigos fraternos desta colônia. Não devem perder o desejo de voltar ao aconchego do lar de Maria. Se voltarem a este lar, que temporariamente será o único e verdadeiro ao qual pertencem, poderão ter acesso a outro departamento assim que chegarem. Outro departamento? Semelhante à enfermaria? Não, meu bom João. Será diferente. Bem melhor equipado que o hospital. Porém, subirão para lá, não para desfrutar alegrias a que não têm direito ainda, mas em busca de habilitações para as próximas batalhas rumo ao progresso. Bem o disse, Romeu. Mas, antes de partirem, estão convidados a uma visita de instrução a alguns departamentos do nosso instituto. Não é aconselhável reverem a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. É fundamental, meus caros amigos, que não cultivem ilusões quanto ao que os aguardam na Terra. Lembrem-se de Jerônimo. Já desencarnaram há muitos anos. Muitos de vocês já foram esquecidos por aqueles a quem magoaram com o suicídio. Se não completamente, pelo menos o bastante para perderem o interesse pela sua sorte. Envolvido nas exaltações da vida material, o homem esquece tudo com facilidade. Não esperem, portanto, encontrar alegrias nessa viagem. Estamos, porém, despreocupados quanto a isso, meus irmãos. Não ocorrerá com vocês o mesmo que surpreendeu Jerônimo. Estão preparados para as possíveis decepções, para os choques mais inesperados? Sim. Agora podem repousar e que o Mestre Divino lhes conceda inspiração. Na manhã seguinte, mudaram de residência. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Joel. A que devemos a honra da sua presença? Eu fui encarregado de conduzir os senhores aos novos aposentos. Acompanhem-me até o pavilhão ao lado, por favor. O pavilhão era uma espécie de albergue, onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição. Rodeado por rosas e ciprestes, lembrava as paisagens clássicas da velha Índia. No entanto, as eternas névoas também enchiam de nostalgia esse recanto. Bem-vindos à nova morada. Podem chamá-la de Pavilhão Indiano ou Mansão das Rosas. Qualquer um dos dois nomes é infinitamente mais belo que hospital ou enfermaria. Certamente, professor Belarmino. E o senhor João de Azevedo, o que achou do lugar? Muito tranquilo. Perfeito para a meditação, Joel. Este ambiente deixa-me ainda mais esperançoso, disposto a realizar apenas o que o bondoso irmão Teócrito me aconselhar. Também sinto-me disposto, meus amigos. Permito-me até o sonho de novos projetos literários para o futuro. Quem sabe na próxima visita à Terra não consiga meu primeiro sucesso após a morte. Sonhar é permitido, inclusive para nós. Quem sabe, senhor Camilo? Camilo, João e Belarmino não tinham noção das lutas que ainda enfrentariam em suas jornadas de reparações.
o conforto, o carinhoso acolhimento daqueles servos do bem levava-os a acreditar que afinal o suicídio não era tão cruel quanto parecia. Mário Sobral, no entanto... Que Deus os conserve sempre assim, meus amigos. Minha consciência não me permite tanto. Não dá tréguas ao meu coração. O silêncio que esse instituto guarda sobre o crime que eu pratiquei com o suicídio deixa-me mais apavorado do que se me acusassem diariamente. Não é possível que o que fiz com minha esposa e filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido. Tenha calma, Mário, tenha calma. Estamos todos na mesma situação. Vivemos o mesmo pesadelo. Se cometi um crime contra mim mesmo, suicidando-me, também cometi um mal a outras pessoas. Sabe, Camilo, há um bom tempo eu venho sentindo as minhas mãos adormecidas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Não diga isso, Mário. É impressão sua apenas. Suas mãos estão bem aí, presas ao corpo. Às vezes, confuso, procuro minhas mãos, pois deixo de senti-las comigo. E pergunto a mim mesmo qual o motivo disso, meu Deus. Então, de repente, uma visão torturante invade meu cérebro. Vejo Eulina sobre o sofá, debatendo-se com as pancadas que lhe dei no rosto, morrendo entre minhas mãos assassinas. Mãos que estão separadas dos meus punhos, estrangulando-a. Que Maria de Nazaré tenha piedade de ti, meu pobre irmão. Meu Deus, o que isso significa? Que uma nova confusão mental surgirá para me castigar? Camilo, meu amigo, pelo espírito generoso que é, dê-me sua opinião valiosa. Devem ser as mágoas que alucinam sua mente, meu caro. Os remorsos é que atormentam sua consciência, porque, afinal de contas, continua a amar aquela pobre mulher. Sim, eu a amo. É duro admitir, mas ainda amo com todas as minhas forças. As mesmas forças que se voltaram contra ela no crime covarde que eu cometi. Por que não se aconselha com o irmão Teócrito? Ótima ideia. Encontro-me quase todos os dias com ele. É uma alma de infinita sabedoria, sempre pronta para atender os desesperados. Já o fiz, meus amigos. Já o fiz. E então, o que ele disse? Confie na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura angustiada. Admita o mal incurável que fez a si mesmo e encontre forças na fé para corrigi-lo. Orai, meu amigo, sempre. Esforce-se numa corrente harmoniosa de preces a Maria para que o socorra, esclareça, conforte e o prepare intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso a seu alcance neste momento. Faça isso, Mário. Siga o conselho do irmão Teócrito, pois dele virá o que necessita. Eu tenho seguido, Joel. Seguido com dedicação. Porém, quanto mais me concentro nas orações, mais me certifico de que a visão que me persegue é um prenúncio do futuro. Procure ser realista, Sr. Mário. O futuro de todos nós aqui é a reencarnação. Mas deve encará-la com otimismo, como remédio amargo e necessário para aliviar o seu destino, até descobrir a cura em si mesmo. Acredite, nenhum de nós sairá vitorioso sem atravessar as mais duras provações. Eu sei. E é isso que me aterroriza. Romeu e Alceste me disseram que reencarnarei para sofrer as consequências do meu duplo crime. Mas este será o fardo de todos nós, meu amigo. Resgatar os erros através de existências reparadoras. Irei mutilado, sem as mãos, porque elas estão ocupadas em outra parte, a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo. Foram enterradas com o corpo de Eulina. Pobre espírito. Está entregue a pesadas vibrações. Eu vou pedir a Romeu e ao Alceste que o acompanhem com maior frequência. O que podemos fazer para ajudar o nosso amigo, meu caro Joel?
Estimule-o a orar, professor Bellarmino. Somente isso. Procurem não se envolver profundamente nesse drama impressionante. Lembrem-se de que ainda estão muito vulneráveis. E para ter de volta as minhas mãos, honradas e redimidas do crime vergonhoso, eu precisarei sofrer o martírio de uma existência terrena sem elas. Destituído das mãos, aprenderei no sacrifício, nas torturas, na humilhação, que elas são patrimônio sagrado do corpo. E mais, que somente deveremos usá-las a serviço do bem e da justiça, jamais para o crime. Que assim seja, senhor. Que assim seja. Eulina era duplamente indefesa. Por ser mulher e, portanto, frágil. E por ser desamparada da família, porque era apenas uma desgraçada meretriz. Mas, antes de ser assim, tão infeliz, era, acima de tudo, criatura de Deus. Filha de um ser supremo, todo-poderoso e muito justo, como eu também sou, como você, Camilo, como todos nós, como toda a humanidade. Fico muito feliz em saber que cultiva esses pensamentos, meu bom Mário Sobral. Sim, Joel, eu tenho consciência. Esse pai, que ama todos os filhos sem distinção, agora me pede contas da vida que eu tirei. Um bem supremo, do qual só ele pode dispor, pois só ele sabe e pode conceder. O direito de ser filha de Deus ninguém poderia tirar de Eulina. Logo dela, coitada, que não tinha nenhum outro direito naquele mundo de degradações, nem mesmo de viver, pois até disso eu a privei. Eu matei Eulina. Contenha-se, Mário. Já chega por hoje. Precisa repousar. Descansar a mente. E agora, Bellarmino, agora eu ouço repetir nas profundezas do meu espírito a voz comovente da consciência, a voz do próprio Deus a me dizer: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ah, Camilo, meu amigo, quando eu estrangulei Eulina, esqueci-me de que ela também era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso. E agora, eu não... As lágrimas impediram as palavras de Mário. Uma nuvem de comoção cobriu de tristeza o ar sereno do pavilhão indiano. E a única satisfação que ainda restava àqueles corações era a de terem alegrado Teócrito com o progresso conquistado nos últimos 3 anos no Hospital Maria de Nazaré. Momentos depois, Carlos e Roberto de Canaleiras encontravam-se conosco diante da Mansão das Rosas. Boa tarde a todos. Roberto e eu estamos à disposição para acompanhá-los. Por onde gostariam de começar a visita de instrução? Eu sinceramente não faço a mínima ideia, Dr. Roberto. O que o amigo e seu pai nos sugerem? Pois então iniciaremos pela Torre de Vigia, nossa fortaleza invencível nessa perigosa região do mundo espiritual. É local de extrema importância para um instituto, pois defende um posto avançado de vigilância contra invasões nocivas de várias espécies. Lembrando que até mesmo as vibrações mentais inferiores provenientes do exterior são combatidas ali. Convém então partirmos. A distância é grande e o veículo já nos espera. Um carro simples, porém veloz, recolheu-nos, pois ainda não cogitávamos sequer a possibilidade de flutuar, impulsionar nossos espíritos com o pensamento. A certa altura da viagem, já bem longe do pavilhão indiano... O desânimo é mau conselheiro, amigo Mário Sobral. Deve meditar com serenidade sobre a proposta do irmão Teócrito. Aparentemente é um conselho inexpressivo, mas fique sabendo que guarda sabedoria profunda. É a chave da sua reforma interior. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifícios, na qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se é através dela que iremos reconquistar a honra espiritual. Eu tenho medo, Dr. Roberto. Muito medo. Ah, não se apavore, Mário.
Tem o futuro diante de você como forte aliado. Terá a chance de aprender com as dificuldades impostas ao seu envoltório físico. Se, portanto, é necessário renovar a experiência terrena num corpo mutilado, não vacile. Enfrente o sacrifício. Ou ainda não está convencido de que errou? Sim, meu amigo. Eu reconheço meu erro. Mais do que nunca. E viverei para sempre arrependido. Se está mesmo ciente do erro, certamente achará justo assumir a responsabilidade pelos atos, pois sua dignidade moral assim o exige. O que mais desejo é recuperar minha honra espiritual, com a graça de Deus. Se com o tempo souber iluminar sua alma através da esperança na bondade divina, alimentando-a de coragem e fé, poderá até mesmo sorrir para a desgraça, surpreender-se com encantos consoladores ao longo das suas aflições. Testemunhei esse diálogo sem ter coragem de me pronunciar. Permaneci ali calado, contemplando a triste paisagem, tão comovido que fiquei com a intensidade daquelas palavras de Roberto. A energia com que o jovem doutor emitiu suas advertências parecia reanimar nosso mísero companheiro, que se mostrou sereno o resto do dia. A viagem continuava, e ao longe podiam-se ver com dificuldade os edifícios próximos ao departamento a que Camilo pertencia. Em que lugar desses poderá estar o pobre Jerônimo? Seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira encontra-se naquele local, detido no isolamento como infrator dos regulamentos hospitalares. Por que dão a essa dependência o nome de isolamento? Porque para ali são mandados aqueles mais indisciplinados, os inconformados, que abusariam da liberdade sem serem, no entanto, verdadeiros rebeldes. É como um presídio. Esta palavra, porém, é rejeitada pelos diretores que a consideram humilhante demais. A bem da verdade, prisão não traduziria a verdadeira finalidade a que se destina, como ainda irão verificar. Jerônimo encontra-se, então, detido? Perfeitamente, professor Bellarmino, para seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mas como é possível compreender, Dr. Carlos, que Jerônimo, marido dedicado, pai carinhoso, se encontre preso, enquanto eu, 2, 3, 10 vezes criminoso, permaneço entre bons amigos? Você é um espírito sinceramente arrependido, Mário, que aceita os conselhos dos responsáveis por sua proteção, disposto aos sacrifícios mais rudes. Jerônimo, por sua vez, assediou a si mesmo com a incompreensão, apegando-se a todas as lembranças do passado, sem forças para esquecê-lo. Pobre companheiro, preso a um estado ainda pior que o meu. Mas poderia ser diferente se Jerônimo aceitasse os nossos conselhos, se entregasse à renúncia e à fé em Deus. Aliás, você também não foi prisioneiro do Vale Sinistro, sofrendo o desespero na consciência? Sim. E por acaso não continua moralmente preso a si mesmo? Pois sua mente ainda proíbe o coração de ser feliz? Quanto mais aqui aprendo, mais fico surpreso. E o que o surpreende, Camilo? Descobrir que quando morremos poderemos sofrer, entre tantas coisas inesperadas, o fato de nos vermos jogados em um calabouço. Em primeiro lugar, meu amigo, é você quem se refere a calabouço, quando somente falei em isolamento. Pois, como eu já havia comentado, a palavra prisão é imprópria para a finalidade ali existente. Prisão, presídio, calabouço, isolamento, a mim não faz diferença. O objetivo parece ser sempre o mesmo. Em segundo lugar, todos hão de convir que não deveria ser surpresa a existência de prisões aqui no além-túmulo. Mas como, Dr. Carlos? Desculpe-me, isso é um grande absurdo. Existe absurdo maior do que tirar a própria vida, caro Camilo. Vocês foram homens de muita cultura, muitas letras, pensadores, eruditos, filósofos. Fico surpreso, sim, com tanta ignorância, sobretudo pelo fato de serem tão esclarecidos.
Ainda no veículo que os transportava à torre de vigia, Camilo ouvia atentamente as palavras duras e sensatas do Dr. Carlos. Ao notarmos as atitudes dos desencarnados inferiores, fico a imaginar. Como seria a humanidade terrestre se não existisse repressão nas sociedades espirituais? Os senhores têm alguma ideia? Se mesmo havendo repressão, falanges sinistras do plano invisível já atacam a toda hora os homens mais descuidados, contribuindo para a desordem entre as nações? Exatamente, Roberto. Pois saiba que na Terra, Sr. Camilo, muitos conhecem essa realidade que o amigo tanto desgosta. Jesus tocou nesse assunto várias vezes e até levantou a possibilidade de se amarrarem as mãos e os pés dos malfeitores. As religiões insistem em divulgar esse ensinamento tão triste e mesmo não o fazendo com perfeição, nem por isso deixam de prever uma realidade. Realidade? Mas que realidade será essa, Dr. Carlos? Noto que o senhor jamais ouviu falar na terceira revelação, que expõe detalhes impressionantes de uma comovente realidade. Uma verdade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam como digna de respeito. Mas é claro que já li sobre a terceira revelação. Só não tive tempo de aprofundar-me no assunto. Se ficou surpreso com a informação de que seu amigo está no isolamento, é porque nunca se preocupou com assuntos realmente sérios, Camilo. Preferiu orientar seu precioso intelecto para as futilidades, o ócio mental próprio das sociedades humanas. Camilo calou-se contrariado. Recordou os tempos de espírito encarnado e pensou consigo mesmo. Terceira revelação. Realmente não li muita coisa a esse respeito. Dei pouca atenção. Devia estar, como sempre, mais disposto a cultivar minha vaidade. O orgulho de considerar-me um sábio, prudente e racional. Considerava as religiões muito suspeitas. Só respeitava mesmo os santos evangelhos, os quais considerava ótimos códigos de moral e fraternidade. E, é claro, honrava também quem os decretou. Um homem superior, que seria o exemplo a ser seguido pela humanidade. Porém, movido pela ignorância presunçosa, eu julgava que este ser superior havia falido na prática de suas sábias leis, pois deixou-se vencer, enquanto a humanidade continuou resvalando para o abismo. Além do mais, por que não existiriam desse lado da vida o mundo espiritual, prisões e rigores, se aqui há maior percentagem de delinquentes do que do lado de lá na Terra? Minha nossa, pensei que fosse exatamente o contrário. Pois acredite, João, os homens cometem grandes erros contra os quais não há pena estabelecida na Terra, mas que pesam nos estatutos do mundo invisível. Do mesmo modo, quantos crimes ficam impunes na Terra, mesmo havendo penalidade para eles na legislação? Ou por acaso pensa que o homem poderia viver à margem da justiça, ao sabor das próprias delinquências? Acredita que a morte transforme em espíritos felizes os que se excederam na prática criminosa? Não, de modo algum, Dr. Carlos. Mas deve haver alguma mudança na índole, no modo de pensar. Engana-se, meu amigo. O homem que viveu como desumano, desafiando diariamente as leis divinas, entrará como desumano, como réu que é no mundo das realidades espirituais, onde será punido pelas tristes consequências das causas que criou. Infelizmente, a cada dia, a Terra nos oferece inúmeros réus, os quais serão submetidos às penalidades necessárias. Acúmulo de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis, no sentido de esclarecer a consciência culpada deles. Na verdade, meus amigos, gostaria que tudo fosse diferente, que não fosse preciso existir penalidades, isolamentos, réus. Porém, tanto aqui quanto na esfera terrestre, os infratores se multiplicam e precisam ser punidos. Além disso, é bom que saibam que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições da espiritualidade.
O veículo seguia deslizando e já chegava bem próximo ao destino. A torre de vigia parecia fixa no meio das nuvens acinzentadas, trazendo à lembrança as antigas fortalezas